vamos visitar a cidade que já foi a freguesia do Sagrado Coração de Jesus, hoje conhecida como Laranjeiras. Estamos chegando em Laranjeiras, em Sergipe. Laranjeiras é uma cidade sergipana que guarda um parque histórico singular e fica a apenas 20 quilômetros da capital Aracaju. Vale a pena conhecer. Vamos visitar aqui a igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus, a primeira igreja dedicada ao Coração de Jesus do mundo. Vamos falar aqui com o Ivo, que vai explicar um pouco mais sobre a história dessa igreja. Essa igreja aqui, ela foi erguida no final de 1698 para o início de 1703, que foi na passagem do padre Antônio Maria Bonucci, um padre italiano jesuíta que esteve aqui nas terras de Laranjeiras e difundiu a devoção ao Coração de Jesus. E aí, quando é essa igreja e quando? Essa igreja é do final de 1698 para o início de 1703. Em 1847 ela foi ampliada para o tamanho que a gente tem hoje, porque a princípio era só essa parte aqui, a Capela Mor. Era só a nave, né? Não, a nave é aqui. A nave é aqui. Era só a Capela Mor, para voltar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E hoje ela é a igreja matriz de Laranjeiras. Isso, a principal. A principal igreja da cidade. Isso. Muito bem. E, assim, o que mais essa igreja, a história dela, o que tem mais de curioso dela, alguma curiosidade? A curiosidade é que é a primeira igreja do mundo. Primeira igreja do mundo. Erguida e dedicada ao Coração de Jesus, antes da Basílica da Estrela. Comprovado mesmo é que é a primeira da América, né? Mas em documentos, tanto nos arquivos da Arquidiocese de São Salvador, quanto nos arquivos que tem aqui nas universidades, e no próprio livro do Padre Filadélfio, que foi o padre que passou mais anos aqui, né, que escreveu as histórias todinhas de Laranjeiras, ele relata nos discursos de inaugurações e tudo, de monumentos aqui no estado de Sergipe, que Laranjeiras teve a dádiva de ter o primeiro templo erguido ao Coração de Jesus, no mundo. Parabéns. Só uma curiosidade, você falou assim, primeiro antes da Estrela. O que é a Igreja da Estrela? A Basílica da Estrela é uma igreja em Portugal. Em Portugal. Entendeu? Que também é dedicada ao Coração de Jesus. E lá eles dizem e carregam o título de que é a primeira do mundo. Mas nós temos 80 anos de vantagem na frente deles. Parabéns. Vamos falar um pouco sobre como começou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Foi revelado no dia 27 de fevereiro de 1673, quando o próprio Jesus Cristo apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, freira que pertencia a uma congregação conhecida como Ordem da Visitação. A aparição aconteceu durante uma exposição do Santíssimo Sacramento, onde Santa Maria teve a visão de Jesus Cristo mais 2 vezes. Nas aparições, o próprio Senhor pediu que ela divulgasse a devoção ao seu Sagrado Coração e foi adotado como uma das 3 solenidades do tempo comum eclesiástico da Igreja Católica, dentro da liturgia da Igreja, e é comemorado na segunda sexta-feira após a solenidade de Corpus Christi. Além disso, essa devoção também é cultivada pela Igreja Católica ao longo de todas as primeiras sexta-feiras de cada mês do ano. Consiste na veneração do Coração de Jesus, do mais íntimo do seu amor. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, ela é a igreja matriz da cidade e foi tombada pela sua importância cultural pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 20 de março de 1943. A igreja não existe apenas no seu espaço físico, mas através da fé e do coração de boa vontade. Agora vamos visitar o Museu de Arte Sacra de Laranjeiras.
está em reforma, né, os outros museus, e esse museu ficou o único museu da cidade aberto nesta data. Quem vai nos guiar nesse passeio por esse Museu de Arte Sacra e Histórico de Laranjeiras é o senhor Glaucio Souza, que é o responsável por essa exposição. Meu nome é Glaucio Souza, eu sou gestor de turismo, eu fico responsável, sou um dos responsáveis aqui no Museu de Arte Sacra. De antemão, o Museu de Arte Sacra não é nesse casarão. O Museu de Arte Sacra fica, a sede oficial é ao lado da Igreja Matriz. Só que também, como o casarão vai passar por um processo de restauração, então foi necessário que algumas peças sacras viessem para cá, para essa residência. Então o museu ele foi criado em 1978, na igreja de Nossa Senhora da Conceição, dos Homens Livres e Pardos, conhecido pelos laranjeirenses como a Igreja do Galo. Só em 1995 houve uma permuta, uma troca para a residência da família Sobral Franco, do senhor Lafayette e a mãe Sobral. Dentre outras obras de um autor baiano chamado Jorge Amado, aquela casa que hoje abriga o Museu da Sacra foi cenário da novela Tieta, uma novela vinculada pela Rede Globo. As gravações eram feitas naquele casarão, mas se passava em Mangue Seco, né, no município da Bahia, muito próximo de Sergipe. E o Museu da Sacra ele foi criado para salvaguardar as peças sacras de Laranjeiras, das igrejas católicas de Laranjeiras, mas não só as peças sacras, mas para manter também a festividade cultural que acontece aqui nessa cidade. Vale a pena ressaltar que a maioria das nossas manifestações religiosas católicas, existem manifestações presentes dentro dessas procissões e dentro da igreja. Devido ao 48º Encontro Cultural de Laranjeiras, que esse ano teve como teatro popular e suas vertentes, nós trouxemos para cá, para a sala de exposição do Museu de Arte Sacra, o maior teatro, né, do Norte e Nordeste, o Lambe Sujo de Caboclinhos, que acontece sempre no segundo domingo do mês de outubro, aqui na cidade de Laranjeiras. Com a criação desses engenhos, foi necessário trazer para Sergipe, para essa região do Vale do Cotibiba, a mão de obra escrava. Então a festa de Lambe Sujo de Caboclinho representa a queima do quilombo por liberdade. Como eu falei anteriormente, ela sempre acontece no segundo domingo do mês de outubro. A festa acontece no sábado, com um representante do grupo Lambe Sujo, um representante do grupo Caboclinhos, que vai para a Feira Livre da cidade de Laranjeiras pedir um daioiô. Esse daioiô é uma linguagem iorubá, na nossa língua, um pedido de esmola, é um esmolado. Eles vão pedir legumes, vão pedir carne, porque no dia seguinte, no domingo, vai ter uma feijoada. E feijoada é comida de preto, é comida de escravo. Por quê? Quando na Casa Grande, os restos de comida mandava todos para a senzala, e daí se misturava todo na nossa linguagem uma gororoba, e aí se dá origem à feijoada. A feijoada é uma comida africana. No domingo pela manhã, às 4 horas da manhã, acontece a alvorada festiva aqui em Laranjeiras. Não tem ninguém melado, a gente sempre pede ao turista visitante para vir para Laranjeiras com a roupa mais velhinha que tem no seu guarda-roupa. Uma roupa que você não vai mais usar, porque vai acabar sujando e ninguém vai usar mais essa roupa. Só que na alvorada não tem ninguém ainda melado e não tem as personagens principais da festividade. As pessoas vão se pintar. O que é essa tinta? As pessoas vão chegar. Como é essa tinta? Aqui é mel, cacau, com água, uma tinta preta e detergente neutro. O detergente neutro é para fixar. O Lambe Sujo é como se fosse uma moda do Saci Pererê. Não é o Saci Pererê, mas é o gorro vermelho, o short vermelho. E o interessante é que aqui na Laranjeiras, como é Laranjeiras, eles não podem ser componentes de outros grupos folclóricos, porque vocês não são laranjeirenses. A gente dá ênfase no ato de pertencimento para passar de geração para geração, para as manifestações não morrerem. Mas, no Lambe Sujo de Caboclinhos, independente das suas convicções filosóficas, sociológicas, toda pessoa, qualquer turista, ele pode ser o Lambe Sujo, ele pode ser o Caboclinhos. Ele só não vai ser os personagens principais da festa. E daí começa a melança. A festa do Caboclinho é uma moda indígena. A tinta é água, com tinta vermelha, né? Não é tão trabalhada, preparada como o Lambe Sujo. Pela manhã ainda, na festividade, começam as bênçãos. Né? Pela manhã, o grupo vai para a igreja católica. O Lambe Sujo de Caboclinhos é uma festa africana. Só que aí as pessoas perguntam, mas por que não entra na igreja? É um segredo religioso. Não dá para entrar na igreja todo mundo melado. Então o padre, ele fica na porta, aguardando o grupo e faz a bênção, faz uma oração, faz a bênção para essa manifestação.
Pela tarde, a gente colocou assim as duas bênçãos, mas uma acontece pela manhã e outra começa pela tarde. Pela tarde tem a bênção do Nagô. O Nagô é uma religião afro daqui da cidade de Laranjeiras, que veio da África por Herculano e Henrique. Só existe essa religião Nagô aqui em Laranjeiras e nenhum outro lugar do Brasil. Por quê? Porque eles não trabalham com povos de rua. Posso fazer uma pergunta? No caso, como o Nagô é uma religião africana, é porque veio de uma região da África. Qual região da África veio essa religião? Hoje, essa região, ela não existe mais, é uma região de Jejé, só que hoje é a Nigéria, né? Hoje é a Nigéria. E vem para cá para Laranjeiras com esses povos escravizados por Herculano e Henrique, né? E daí, quando vem para cá, enraiza o Nagô aqui em Laranjeiras. Então, quando fala eles não vai para o povo de rua. Os povos de rua são os Exus. Ela diz: não queria ser da religião afro, mas tinha que ser, porque quando você não vai, você padece. Então, ela disse: eu vou comandar a Irmandade, mas eu não vou deixar de ser católica. É tanto que, não sei se vocês já ouviram falar do grupo Taieira. Né? Existe Taieira em Lagarto e existe Taieira em Laranjeiras, porém são dois grupos diferentes. A Taieira daqui de Laranjeiras é um grupo folclórico afro. Tem gente até que não fala que é um grupo folclórico, mas é um grupo religioso africano que sai dentro da Irmandade, é criado dentro da Irmandade de Santa Bárbara Virgem. A maioria das meninas que dançam na Taieira são do Nagô. E no mês de janeiro, na festa de Reis, elas saem da Irmandade, vai para a Igreja Católica, a Igreja da Senhora do Rosário de São Benedito, coroar suas rainhas. O padre retira a coroa da imagem da Senhora do Rosário, faz a bênção da Rainha das Taíras. Dentro da Igreja Católica, ela deposita flores brancas no altar, como simbolizando seus orixás. Fazem cantigas à louvação dos seus santos da costa e a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que são protetores dos negros. O denominado secretismo religioso. Isso acontece há mais de 100 anos aqui na cidade de Laranjeiras. Hoje nós já estamos na terceira loxa, que é Bárbara Cristina. Índios, porque os índios se aliaram aos brancos e os índios sabiam entrar nas matas. E essa festa no final, como eu falei para vocês, é a queima do quilombo por liberdade. Então o que os negros fazem? Já entra numa parte cultural de Laranjeiras. Os negros eles vão raptar a rainha dos caboclinhos, né? Que aí vai dar uma ênfase maior na festa, essa guerra de índios e negros. Né? E o rei do nome sujo, que vai estar sempre à frente, né? Que ele só vai entrar nessa guerra quando os negros não têm mais força, né? Para enfrentar os índios, né? Que os índios vêm de bando, né? E daí, depois dessa guerra, finalizando essa guerra, os índios eles sempre vencem, né? E aqui nós temos outros personagens também, como o rei dos caboclinhos. Sempre vai ter o personagem, o rei, o filho do rei. E aqui, mais adiante, vai ter a mãe Susana. A mãe Susana, quando eu disse para vocês, a festa do Absurdo de Caboclinhos é uma festa africana. Como o pai Joá, que é aquele homem de lá da Lapa, que a gente chama também o homem da bomba. O pai Joá seria um preto velho, né? Ele que vai aconselhar, ele que vai fazer todas as remédios medicinais. E a mãe Susana seria uma feiticeira de um terreiro, a mãe que zela por todos os filhos, todos os escravos, ela que vai fazer a comida. Então esses personagens sempre vai aparecer no turno da tarde. A mãe Susana ela vai estar carregando com essa roupa, carregando um cesto de coisas velhas, rodando, girando, dando todo o percurso da festa. São pessoas que têm que aguentar um pico, né, para essa festividade. E no final, quem vence é a cultura popular. Né, a manifestação, quem vence é o povo de Laranjeiras, porque nós herdamos o complexo de bem. A gente sabe que Laranjeiras não é mais do que foi no passado, mas é através do seu passado que Laranjeiras tem esse ponto forte e rico cultural, que está presente nas suas miscigenações, que está presente na sua gastronomia, que está presente nas ruas de pedra, nos seus casarios e, sobretudo, nas nossas manifestações, que é uma herança deixada pelos povos africanos. Né? Os escravos aqui resistiram com veemência à escravidão. Né, e deixa para a gente essas manifestações ricas, né, que vai de janeiro ao mês de dezembro aqui em Laranjeiras. Lembrando que aqui não aqui essa casa não foi feita para museu, né, aqui é uma residência, como a casa, os quartos eles são pequenos, então não dá para colocar tudo nos quartos.
o que nós não usamos diariamente, nós trazemos para a sala de exposição, para a exposição temporária. Esses objetos não pertencem às igrejas, ou não pertencem ao museu, aliás. O museu é só uma salvaguarda. Esses objetos pertencem às igrejas católicas de Laranjeiras. Então, toda vez que a igreja precisa desses objetos, dessas imagens, elas sempre vão ser... As vestes aqui não são vestes que eles vão usar numa procissão. Eles vão usar em outro momento. E como é que é feita a troca disso aqui? Como eu falei, uma das características das imagens de roca são as vestes de tecidos. Essas vestes são doadas por fiéis, que são ex-votos. As pessoas fazem promessas, quando têm suas graças alcançadas, como forma de agradecimento, tem as vestes. Então são diversas vestes dessas aqui. E quem faz a troca das imagens não é a equipe do museu, são as irmandades. Cada igreja aqui na Laranjeira você tem uma irmandade, por exemplo, essa daqui que é da Igreja Senhor dos Passos, que é da Nossa Senhora da Conceição. A Irmandade dos Passos, né, vem aqui e faz a troca da imagem. Existe todo um processo, existe na troca as ladainhas, as orações em devoção a Jesus Cristo e ao Senhor dos Passos. Então tem toda essa preparação e todo o cuidado. Como diz o museu, ele é criado, o museu é um lugar de conexão e é um lugar também de preservação. Quanto mais a gente preserva os objetos, mais histórias a gente tem para contar para o visitante, não só para o visitante, mas também para o povo de Laranjeiras. Sim, só explicando para as pessoas, Senhor dos Passos também é Jesus, porque Jesus é a entidade e Senhor dos Passos é a imagem que representa os passos de Jesus até o Calvário. Isso. E tem a passagem dos passos, né, que foi a passagem, essa aqui é uma passagem dos passos, que é a parte da crucificação de Jesus Cristo. Como tem o Senhor morto. Isso, como tem o Senhor morto. O Senhor morto, por exemplo, tem a descida do Senhor, né? Uhum. Você pode encontrar santos assim na cruz. Ele na descida do Senhor e o Senhor morto. Como também pode encontrar o Senhor nos braços da mãe. Quando ele desce da cruz, ele padece nos braços da mãe. Isso tudo são iconografias que são representadas pela Igreja Católica. Então, assim, deixa eu tentar simplificar como eu entendi o que você falou. Iconografia é no tempo que as pessoas não tinham tanta leitura e a igreja usava imagens para catequizar e explicar às pessoas os passos de Jesus. Porque, assim, a leitura difundida, as pessoas lerem, né, ficarem alfabetizadas, isso é do século XIX, do século XX, que até então não tinha, as pessoas eram ignorantes no termo da leitura. Para não ficar na informação, a igreja usava imagens para explicar, isso. Mas não é que sejam vários deuses. Como é representado também naqueles quadros da Via Sacra. A Via Sacra mostra as passagens, que você vai encontrar, vai ter um dos quadros da Via Sacra, que vai estar representado por Jesus carregando a cruz, que é representado por essa imagem, o Senhor dos Passos. Né? Existem 7 passos, né, na Via Sacra, e essa imagem de roca representa um desses passos. Este livro do padre Filadelfo Jonatas de Oliveira se aprofunda mais na história de Laranjeiras. Esse padre nasceu em 1879 e faleceu em 1972, aos 97 anos de idade. O padre Jonatas deixou como lembrança à cidade de Laranjeiras e aos seus visitantes essa bela Bíblia escrita em latim. Inclusive existe uma história, uma lenda, que em 1946, numa disputa política, o bispo da catequese de Aracaju mandou que os padres lessem um texto, né, em homenagem a um certo candidato. E mandou um espião para observar se o padre Jonatas ia se manifestar politicamente, porque ele era um homem à frente do seu tempo. E aí, quando voltou no outro dia, o bispo perguntou: ô meu amigo espião, e aí, o padre Jonatas leu? Aí o espião falou: leu, só que ele leu em latim, e o povo não entendeu nada. Saindo dos museus, agora vamos explorar um pouco mais a cidade de Laranjeiras, ver outros cantos, outros lugares, outros costumes, outras arquiteturas dessa belíssima cidade. Esse sítio arqueológico é interessantíssimo e tem surpresas por aqui. Tem coisas que a gente até não pensava que ia encontrar. Laranjeiras é considerada a segunda cidade mais antiga do estado de Sergipe.
sendo sua fundação datada em 1605. Em 1808, o povoado contava com cerca de 600 fogos em sua sede e redondeza, o que representava uma boa produção de cana-de-açúcar. Laranjeiras não carrega só histórias da Igreja Católica e das culturas afro, mas também do cristianismo protestante. Em Laranjeiras, a fundação da primeira igreja presbiteriana de Sergipe. Isso foi no ano de 1878, após uma bela luta, né? Porque não era aceito o protestantismo no Brasil. E Laranjeiras é um polo de resistência à criação desse movimento protestante no Brasil, fundando essa primeira e belíssima igreja da presbiteriana. Vamos agora procurar o Museu Afro-Brasileiro da cidade de Laranjeiras. O museu foi criado em 1976, logo após o Encontro Cultural de Laranjeiras daquele ano, a partir do qual se discutiu a necessidade de criar uma instituição que falasse da cultura daquela comunidade. Localizado em um sobrado do século XIX, o museu foi montado com o intuito de demonstrar a presença do negro na formação do povo brasileiro. Infelizmente, encontramos um museu fechado. Segundo informaram, ele está em reformas, mas ele está bem, aparentemente ele está um museu bem preservado, né? Você vê aí que não está, o prédio não está deteriorado, né? Mas realmente a preservação é muito importante. Diz que é uma manutenção de uma semana. Então, infelizmente, nós erramos a data da visita a este museu. Mas, ao menos ao registro aí do museu, vocês podem ver onde ele fica. Saindo do centro de Laranjeiras, vamos atrás de outros atrativos dessa belíssima cidade. Vamos agora ao Morro do Bom Jesus. O nome é Alto do Bom Jesus. Veja que vista belíssima tem esse local. Aqui você consegue ver todo o Vale do Cotinguiba, toda a cidade de Laranjeiras. E aqui nesse morro encontra a igreja de Bom Jesus dos Navegantes. Essa edificação é datada do final do século XIX e início do século XX e faz parte da anual procissão do Bom Jesus dos Navegantes, que é uma tradicional festa religiosa da cidade de Laranjeiras. Daqui de cima, inclusive, você consegue ver o morro onde fica a Igreja do Senhor do Bonfim, o Vale do Cotinguiba, a Serra de Itabaiana, a fábrica de cimento Votorantim. Então, essa igreja que fica em um alto, que fica no centro da cidade, ela tem uma vista privilegiada. Você vê até Aracaju daqui. Mas, principalmente, você tem uma vista de Laranjeiras e do seu centro histórico. Então, este local aqui, ele é um local ímpar, um local singular. É um local privilegiado, um local que todos que vêm a Laranjeiras têm que conhecer. É um pouco alto para chegar, dá para vir de carro, dá para vir a pé, fica a 2 quilômetros do centro da cidade. Então, eu recomendo e aconselho, vim a Laranjeiras, visite o Alto do Bom Jesus e visitar a Igreja do Bom Jesus dos Navegantes. Aproveitando, passando em Laranjeiras, encontramos essa ponte, que é toda calçada em pedra sabão e fica sobre este rio, o rio da cidade, né? Aí você consegue ver o rio preservado, o rio limpo, né? Bem bacana. E tem até pescadores, que tem barco de pescador aí. Então, aproveitamos e passando por essa ponte, que é uma ponte belíssima, que também fica no centro da cidade de Laranjeiras. Agora vamos visitar a Igreja do Senhor do Bonfim. Essa obra, essa edificação é do século XIX. A igreja abriga nos fundos o cemitério da Irmandade do Bonfim. O altar dessa igreja é de madeira, foi destruído durante um incêndio, sendo posto em seu lugar um altar da igreja Jesus Maria José.
do alto da colina onde está localizado, se tem uma visão completa também do Vale do Cotinguiba. Fica localizado no centro da cidade. Então ela fica próxima. Laranjeiras, todos os seus pontos turísticos são próximos uns dos outros. Então está aí uma vista da igreja do Senhor do Bonfim, que fica no centro de Laranjeiras. E no fundo existe um cemitério antigo, né? Inclusive enterravam os negros, os senhores feudais. E daqui da igreja do Bonfim a gente vê a igreja dos navegantes. Então as igrejas se comunicam. E também aproveita e vê todo o Vale do Cotinguiba e toda a cidade de Laranjeiras. Vale a pena, véio. Você sobe e chega até esta belíssima igreja. Tá aí a vista, aproveitando para ver, né? Daqui para ver até Aracaju, a gente consegue ver daqui de cima. É muito alto, é muito bonito a vista e a igreja também. Infelizmente também não estava aberta hoje para que nós pudéssemos visitar o seu interior, mas está aí registrado a igreja do Senhor do Bonfim, aqui na cidade de Laranjeiras. Vamos ver um pouco mais do alto aqui da igreja do Bonfim. Mas vamos falar um pouco sobre o povo de Laranjeiras. O que é que eu achei, o que eu senti da comunidade desta cidade? Veja só, o povo de Laranjeiras, pelo que eu percebi, é um povo que gosta de preservar suas origens, as suas histórias. Eles preservam os seus casarões, eles gostam de contar aos visitantes. Vocês perceberam como é a sua cidade, como surgiu, quem foram as pessoas importantes. E também é um povo acolhedor. Também percebi também que é um povo que é empreendedor, é um povo trabalhador e um povo que luta para melhores dias. Então, vindo a Sergipe, ou se você for de Sergipe, eu aconselho, visite Laranjeiras e venha conhecer esse belo parque cultural que tem no estado de Sergipe. Vale a pena o passeio, é muito bom e muito prazeroso. E aí, o que acharam do nosso passeio na cidade de Laranjeiras? As informações, os museus, saber do seu povo, das suas crenças, da sua economia. E aí, conte para nós. Se gostaram do vídeo, curta, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e deixe uma mensagem.